Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de forma remota. E gostaria de começar as nossas atividades. Eu acho que eu vi a Marleninha por aqui, pedi para ela fazer a nossa prece inicial, se for possível. O Vanks, ela deu uma saidinha. Ela precisou sair e largou o telefone Não tem problema, dela aqui. não tem problema. Eu vou pedir para a Janice, então, fazer a nossa prece inicial. É possível, Janice? É sim, Vanks. Obrigado. É sim. Só um pouquinho, tá? Tá. Avisar o resto do pessoal de casa, né? Para ficar quietinho. Então, tá bom. Vamos fechar os nossos olhos, então. Acalmar os nossos corações. Que sabemos que neste momento todos nós passamos por momentos tribulados. Alguns trabalhando bastante, outros tendo que lidar com dificuldades de doença, com conflitos, e outros de nós talvez um pouco mais calmos, né, diante do momento que estamos vivendo. Então, que neste momento todos nós possamos acalmar os nossos corações para nos conectar com o alto e pedir aos nossos anjos guardiões, a Jesus e os espíritos amigos que nos amparem nesta noite e em todas as outras noites. Que a palestra desta noite possa calcar os nossos corações para que possamos, no decorrer da semana e da vida, colocar em prática os ensinos que vão ser transmitidos a nós através do Vanks nesta noite. Ilumina-nos, Senhor, ilumina o nosso palestrante e ilumina a cada um que está escutando a palestra, aqueles que não puderam estar presentes, mas que, de uma maneira ou de outra, estão conosco em pensamentos, e que também a nossa energia e o nosso pensamento positivo possa se expandir através da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que cada vez mais nós possamos vibrar naquilo que Jesus veio nos ensinando há tantos anos. Fique conosco, Senhor, espíritos amigos, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, nosso tema de hoje é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, nos nossos atos. A doutrina espírita nos mostra, através da codificação de Kardec, que nós sofremos mais influência do mundo espiritual que nós possamos imaginar. Muitas são as questões do Livro dos Espíritos, material esse de fundamental importância para nós que estudamos a doutrina, traz essa abordagem da influência que os espíritos têm para conosco. Na questão número 459, especificamente, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores a respeito da influência que nós temos, ele pergunta de maneira muito direta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Então, esta influência que nós podemos perceber na existência no corpo físico, ela é nítida, e a doutrina espírita nos traz a oportunidade de entender aquelas situações que envolvem o mundo material e o mundo espiritual. Na prática, a gente sabe que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a morte sempre foi alguma coisa que chamou muito a atenção de todos nós humanos, né? Nas mais diferentes sociedades, nos mais diversos países, nos mais longínquos locais que nós pudéssemos imaginar, o interesse pela morte, o interesse por aquilo que vem após o nosso desencarne, sempre chamou a nossa atenção. Ela foi sempre um alvo de preocupação, de temor, em função do desconhecimento. Quando nós temos a oportunidade de encontrar uma doutrina que nos esclarece que não existe a morte, aí fica tudo mais fácil para nós. Os grupos sociais que ficavam paralisados com o aspecto da morte deixam de ficar assim. A morte sempre fez conosco uma situação peculiar. Nos forçou a olhar para o pós-momento na Terra de uma situação que era inegociável, né? Todos nós sabemos disso. Todos nós estamos fadados ao desencarne. Infelizmente, nós somos criados e fomos colocados numa situação que apresentou-se para nós a morte como um grande temor e não como uma grande passagem. Então, quando a gente teme a morte, as abordagens foram feitas de maneiras distintas e muitas religiões, não irei citá-las para não ser leviano,
utilizaram a morte como instrumento de aprisionamento literal dos seus fiéis. Através da imposição de que a morte era algo que ninguém saberia o que fazer, e somente eles, criaram literalmente uma situação folclórica ao redor desse assunto. A história traz muitos exemplos para nós. Se nós formos analisar com calma, com critério, nós vamos encontrar o fenômeno ou o tema morte com muita força no Antigo Egito, nós vamos encontrar na Grécia Antiga, e aí quando a Boa Nova se apresenta para nós, abordando a certeza de que a morte não é nada mais, nada menos do que uma passagem, a gente começa a entendê-la com mais naturalidade, com maior esclarecimento. E quem nos traz isso? A doutrina espírita, né? O espiritismo ele vai trazer para nós uma série de leis, de princípios, de conhecimentos a respeito do mundo espiritual, que vinculado ao mundo material vai nos trazer uma série de respostas que nós procuramos ao longo de muito tempo. Eu particularmente confesso que durante muitos e muitos anos da minha vida, enquanto católico fui, a morte me deixava muito preocupado, né? Assustado. E essa doutrina ela me trouxe uma relação com o mundo espiritual que me trouxe uma serenidade, um esclarecimento maior e que me deixou distante de agir de maneira fanática ou de maneira extremista. Vamos deixar bem claro que falar sobre a morte não é privilégio nosso, né? Falar sobre a morte não é privilégio do espiritismo. Todas as religiões vão se debruçar em relação a esse assunto. Todas. Em todas as religiões. Algumas vão dizer que a morte é o destino final de cada um e que a nossa existência termina aqui. Outros irão dizer que nós iremos ficar em repouso até o dia do juízo final. Outras vão dizer que nós iríamos ser sentenciados a viver eternamente no suplício ou na situação de amenidades ou de colocações fáceis. Tudo isso vai aparecer. A morte, ela circunda ao seu redor um aspecto até mesmo folclórico de muitas religiões. Mas nós, que somos espíritos, acreditamos que a relação que existe com esse fenômeno, que a gente nem muito utiliza essa palavra, não é mesmo? A gente usa muito a palavra desencarne, é uma coisa que vai ser uma sequência, porque o desencarne não é um ponto final, é uma vírgula. Muitas vezes a gente procura buscar em situações mais práticas, mais simples de entender, como é que seria essa situação. E se a gente for procurar, na literatura a gente vai encontrar muito, no cinema a gente vai encontrar muito. Não é só a doutrina espírita que traz isso para a gente, né? Se a gente for perceber com muita clareza, eu cito aqui alguns filmes, eu gosto muito, eu gosto muito de cinema, e eu encontro aqui, rapidinho aqui, se eu puxar pela memória, vários filmes que vão traduzir essa preocupação com o desencarne de uma maneira muito mais próxima do que nós espíritos acreditamos do que em outras situações. Quem já assistiu, por exemplo, O Sexto Sentido, o filme do Bruce Willis, vai lembrar do que eu estou falando. Quem estiver assistindo Ghost, né, com a Demi Moore, vai lembrar desse fenômeno. Quem assistiu o filme Passageiros, de um acidente aéreo, vai entender exatamente isso. Quem assistiu o filme Se Eu Ficar, que é a situação de praticamente passagem de um mundo material para o mundo espiritual, e que existe esse ato que a gente se envolve muito, porque a gente, conhecendo a doutrina, se envolve muito com o filme. Então, tudo isso a gente vê hoje, mas lá atrás, lá na França, Kardec já trazia isso de uma maneira bem pedagógica, bem didática, através da codificação da doutrina, ele veio explicar o que muitas vezes a ciência está descobrindo agora. Trabalhos como o de Kardec, infelizmente, a gente vai analisar os séculos que se passaram, e nós não vamos encontrar mais. Com a mesma frieza, com a mesma técnica, com o mesmo método científico, com a mesma formatação que Kardec aplicou pedagogicamente à doutrina espírita na sua codificação, nós não temos mais. Kardec não codificou a doutrina espírita, vamos dizer assim, porque era um apaixonado pelo espiritismo. Não. Ele nunca se voltou para nenhum tipo de fanatismo, ele nunca foi místico, ele nunca teve fé cega, ele foi um curioso que foi envolvido, que foi literalmente escolhido pela espiritualidade superior, porque sabia que Kardec tinha capacidade de fazer isso. Na prática, que se nós formos buscar na história, Kardec não tinha essa afinidade com a religião. Ele era um pedagogo, tinha técnicas de metodologia científica avançadas, muito consciente do seu trabalho, e ele foi escolhido pela espiritualidade por causa disso, porque sabia que ele não iria usar sob forma alguma conteúdos fanáticos ou misticismos envolvendo a doutrina.
Sempre que o Kardec trabalhou, ele sempre investigou sem se deixar ser prisioneiro de pré-estabelecidos conceitos, ele nunca foi de usar uma linguagem difícil, ele nunca foi prolixo, ele sempre foi muito direto nas suas abordagens, né? Foi cercado na França por uma série de investigadores, né? Cientistas que à época queriam desvendar ou simplesmente queriam contrariar o que a doutrina espírita se apresentava no momento que a França concentrava grande quantidade de estudiosos, cientistas, artistas. Muitos destes contemporâneos do Kardec, que tentaram desmistificar ou que tentaram trazer ao espiritismo um aspecto de irrealidade, foram literalmente envolvidos pelo espiritismo e passaram a ser seus defensores. Então, o Kardec fez um grande trabalho de investigação. Se a gente for analisar com frieza, Kardec investigou com muita clareza, com muita propriedade a influência dos espíritos em nossas vidas. E é esse o nosso tema de hoje. Buscando no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 459, a influência dos espíritos na nossa existência. Então, quando nós somos espíritos encarnados, poderemos certamente sofrer grande influência dos espíritos desencarnados. Daqui a pouquinho a gente vai comentar que essa influência não é somente do espírito encarnado para o desencarnado sofrendo influência dos encarnados. Nós temos uma mão dupla nessa história, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação. Então, quando Kardec traz para nós essas abordagens, ele não está criando nada. Ele simplesmente está transmitindo para nós o que a espiritualidade maior queria trazer para a gente. Kardec, ele gostava muito de observar. Ele observava, ele se reunia, ele se preparava, ele catalogava, ele buscava as informações e as organizava. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Kardec, viu o quanto ele era meticuloso, né? Qualquer um de nós poderia ter feito o mesmo que o Kardec fez. Qualquer um de nós. Desde que nós tivéssemos a condição intelectual que o Kardec tinha à época e o compromisso com a verdade como o Kardec tinha. Só que a gente percebe, quando a gente discute esse tema, que nós somos educados para aceitar a morte de maneira muito, muito triste. E não estou querendo fazer nenhuma alusão, nenhuma apologia à tristeza, nem tampouco dizer que a morte é um evento que todos nós ficamos esperando. Claro que não. Ninguém quer isso. A gente sabe a dor da morte, a gente sabe a dor da separação e o que corta a saudade. Mas, como a gente foi educado de uma maneira que não nos deram oportunidade, quando crianças e adolescentes, de ver isso dentro de determinadas religiões, a gente sofre depois. E se sente aliviado quando encontra uma doutrina que nos esclarece. As crenças, as ideias que foram pré-determinadas no passado, entre o que existe no mundo material e no mundo espiritual, foram sendo desvendadas, né? Porque o codificador trouxe para nós os esclarecimentos, as respostas que a gente precisava. Existe um livro de uma autora chamada Teresa de Ávila, cujo título é O Castelo Interior, né? Esse livro, ela trabalha com muitas metáforas, muitas comparações. Então, ela pega várias situações e cria para que a gente faça uma comparação com a realidade. Nesse livro, a Teresa de Ávila cita um castelo cercado por animais dos mais diversos, né? E ela diz que aqueles animais que nós temos ali cercando o castelo, que a gente muitas vezes está nele, são os nossos medos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas angústias. E muitas vezes a gente não consegue sair do castelo, por quê? Porque a gente não consegue encarar os nossos problemas. A gente pega e corre para dentro do castelo, segundo a Teresa de Ávila, né? E quando a gente corre para dentro desse castelo, ela cita que cada cômodo do castelo é uma vida que a gente já teve no passado. Então ela diz assim, olha, os inúmeros cômodos desse grande castelo são as nossas vidas no passado. Muitas vezes a gente deveria ter saído desse castelo, encarado de frente os nossos problemas, mas a gente não está ainda em condição porque a gente acha que ainda não está moralmente fortalecido para isso. Aí muitas vezes a gente se esconde, deixa para resolver um problema na encarnação posterior, o que é um grande engano. Essas pessoas que não têm coragem de encarar os seus problemas são aquelas que se afastam das suas verdadeiras emoções e que vão sofrer no momento posterior. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ter que aprender com essas dificuldades. Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Nós não fomos criados para sermos felizes, mas para sermos felizes de forma relativa, é necessário que a gente passe por um turbilhão de problemas ainda. A quantidade de problemas e de adversidades que a gente vai passar, infelizmente,
em maior número que as nossas conquistas. Então, o que é que a gente teria que fazer? Dentro dessa metáfora da Teresa de Ávila, a gente tinha que entrar no castelo e tinha que tentar se acalmar dentro desse castelo de uma maneira serena. Depois de se libertar do medo desses animais peçonhentos e desses animais perigosos que nos cercam, que são os nossos medos, a gente tentar entender as nossas limitações, o que a gente passou em vidas anteriores, o que é que a gente fez com as nossas encarnações. Mas só na erraticidade que a gente vai ter essa oportunidade. No mundo material a gente não tem, né? A gente não vai ter, em função do nosso véu de esquecimento, oportunidade de lembrar disso. Então, a gente, dentro desses cômodos que a Teresa de Ávila cita no castelo, que ela fala com tanta propriedade, nós vamos encontrar cômodos, que são vidas preferidas por nós, e vamos encontrar situações indesejadas. Os espíritos que nós temos convivendo conosco, em alguma época do passado, foram nossos algozes ou nossas vítimas. Podem também estar junto de nós, entes queridos. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar, primeiramente, soprar hálito de boas notícias, de situações distantes dos equívocos cometidos no passado. Se a gente buscar na história, a gente vai encontrar um aforismo muito famoso, né? Que é um pensamento que os antigos gregos gostavam de fazer de forma muito rápida, né? E tem um que diz assim, na entrada do templo do deus Apolo, que é conhece-te a ti mesmo, né? Lá no século IV a.C., nós já tínhamos essa frase escrita nesse templo que foi construído por deus Apolo, a Grécia antiga politeísta, fez esse templo para o Apolo e colocou essa frase tão importante, né? Conhece a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, eu vou saber se realmente eu estou nas minhas condições específicas, minhas próprias, ou se eu estou sendo influenciado. É muito comum, quando eu abordo esse tema, eu me lembro muito da minha amiga Araci Veiro, que uma vez ela deu uma palestra, eu nunca esqueci disso, né? Que eu perguntei para ela quando é que a gente sabe que nós estamos sendo ou não influenciados, e a resposta dela foi clássica, que ela disse assim, veja se a resposta, ou a frase que você está colocando, para que todos ouçam, é costumeiramente dita por você. Se não é uma coisa que costumeiramente você fala, que você defende, que você cita, certamente sozinho você não está. Então, a gente procura começar a se equilibrar, a gente procura começar a se conhecer, e aí quando a gente faz isso, nós teremos teremos menor procura por parte daqueles espíritos endurecidos que querem nos influenciar. A influência espiritual, ela é uma mão dupla. Eu só vou ser influenciado espiritualmente de maneira muito intensa quando eu me afinizo com aquele que me procura. Quando eu abro as portas, quando eu sou invigilante, quando eu estou distante do meu fortalecimento espiritual, quando eu não estou orando, quando eu não tenho a vigilância necessária, quando eu estou pensando de forma impulsiva, quando eu estou fomentando o ódio, a ira, certamente vão se aproximar de mim estes irmãozinhos mais endurecidos naquilo que a gente conhece no Espiritismo como obsessão. Obsediar alguém é ficar escravo e não ter mais vida por causa dessa mágoa do rancor. A gente aprende muito que o obsessor está escravizando o obsediado, mas tem essa colocação que eu acho muito interessante. Aquele espírito que persegue o encarnado, por exemplo, ele é um escravo das suas mágoas, porque ele fica atrelado, né? O amor liberta e o ódio aprisiona. Assim como ele quer me prejudicar, ele vai ficar vinculado a mim. Esse domínio que existe, ou esse suposto domínio, essa relação doentia que existe, a gente conhece como obsessão. É um processo de influência de um espírito que muitas vezes vai apresentar vários graus de complexidade. A gente vai comentar aqui desde uma obsessão simples, até passando pela fascinação e chegando até na subjugação. Existem livros específicos que abordam esse assunto. Eu vou citar aqui de maneira superficial, para que aqueles que não conhecem ainda a doutrina saibam que existe esse tipo de situação e que existem ótimos livros que abordam esse assunto. Kardec, na sua codificação, ele cita como poderia acontecer essas influências do mundo espiritual para conosco. Aí ele diz que ela pode acontecer através de uma obsessão simples, passando por uma fascinação e chegando ou culminando numa subjugação. O que seria esses três processos? A obsessão simples é aquele que um espírito que é moralmente inferior vai se impor, né? Ele vai se impor em relação àquele que está sendo sua vítima. Ele vai se intrometer nas comunicações, ele vai se colocar na dificuldade de você se aproximar de bons pensamentos, de você se aproximar de espíritos superiores. Ele vai fazer de tudo para que você
tenha essa característica. Na obsessão simples, a persistência do espírito é em te perturbar literalmente. Mas você ainda consegue perceber. Quando a coisa se aprofunda mais, quando a coisa se torna mais séria ainda, quando a ilusão é criada diretamente de um espírito em relação a você, que existe até a inibição do seu discernimento, você já não sabe mais se é realmente você que está resolvendo as coisas, você já está sendo submetido a uma influência direta chamada fascinação. A fascinação vai inibir o teu discernimento, né? A tua capacidade de julgar as coisas já não vai ser tão clara, tão evidente. Muitas vezes aquele que está fascinado, ele não se considera enganado, ele se sente dono da razão, né? Por exemplo, dentro do aspecto da mediunidade, vamos citar aqui, por exemplo, um médium que está fascinado, ele acha que ele é um escolhido, que ele sabe de tudo, que ele consegue discernir tudo. Então, os espíritos obsessores, nestes casos, eles são muito ardilosos, são muito espertos, né? Deixam com que aquele que está fascinado ache que está tudo bem e que ele é vamos dizer assim, a cereja do bolo, é o mais importante, é o que deve mais ser ouvido, ou tomar todas as decisões. E um terceiro estágio, que é o estágio mais elevado de interferência ou de influência oculta, seria a subjugação. Aqui é tão grave a interferência que a vontade da pessoa é anulada, né? Você passa a agir literalmente de acordo com a vontade desse espírito mais endurecido. Então, a subseção é o verdadeiro julgo, né? Há várias formas, então, da gente compreender essas relações. Insisto, para aqueles que têm maior interesse neste assunto, existem excelentes obras que abordam esse assunto, que esse assunto certamente ele é alvo, inclusive até de uma palestra inteira, de tão grande que é o tema, né? Então, se a gente perceber de uma maneira muito sutil, todos nós podemos ser influenciados, né? Podemos chegar a ser influenciados a tal ponto que nós seremos até mesmo, vamos dizer assim, colocados sob o domínio de alguém. Existem também situações que a gente está falando aqui de obsessão de influência, não só de desencarnados, não. Influência é obsessão de encarnado sobre encarnado. Por exemplo, um marido que subjuga a sua esposa, né? Ela tem que fazer tudo exatamente como ele quer. Ou então, a esposa que tiraniza o marido. Isso é uma forma de obsessão. Uma superproteção da mãe em relação ao filho é uma relação de obsessão, é uma relação que vai causar prejuízo, sem dúvida. Então, o domínio que a gente tem de uma mente sobre outra vai se desenrolar, e se nós não tivermos o zelo e o cuidado, essas situações podem se tornar muito graves. Então, quando a gente vê, por exemplo, expressões no dia a dia de um amor muito egoísta, um amor muito possessivo, aquele que clama em alto e bom tom que se resolva alguma coisa, que tem que se vingar, que tem que filtrar todos os seus problemas através da vingança, atentem para esse tipo de situação, porque isso é um processo de obsessão. Existem criaturas que vão ficar ao nosso redor vibrando conforme o que a gente pensa e que a gente vibra. Vai se aproximar de mim aqueles que se afinizam com os meus pensamentos. Então, nenhum espírito desencarnado vai se aproximar daquele que está com bons pensamentos. Aquele que está com bons pensamentos vai aproximar dele bons espíritos, boas energias. Então, a gente precisa colocar em prática esse esforço para transmitir bons pensamentos, técnicas, bons procedimentos para nós e para aqueles que nos cercam. Então, a gente precisa sintonizar os nossos pensamentos. Lembram aquela história da vibração positiva, da higiene da mente, dos pensamentos? Se a gente estiver conectado dessa maneira, a gente vai sofrer menos. Agora, quando eu baixo a minha frequência, se eu tenho uma sintonia distante da prece, distante de um grau de elevação, de energia, que poderia me levar para o bem, eu vou terminar mergulhando em um universo de vibrações mentais negativas. E quando eu faço isso, eu abro a guarda. Quando eu estou invigilante, eu abro oportunidade de ser influenciado espiritualmente. Nós estamos literalmente mergulhados no oceano de pensamentos. Então, a gente vai se nutrindo desses pensamentos, destas frequências. Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós vamos absorver tudo, mas nós temos o direito e o critério de escolher o que nós queremos. Influência alheia que mexe com o meu equilíbrio é somente porque eu deixei. Se eu estou desequilibrado nessa ou em existências anteriores, eu tenho uma grande parcela de culpa. Por quê? Porque em forma de impulso e de estímulo, eu só tenho uma reação àquilo que eu tenho afinidade. Então, se a gente começar a assimilar vários pensamentos, várias situações que nos recolhem
ao ódio, à ira, à vingança, à raiva, não tem a menor dúvida, eu vou estar cercado por amiguinhos que não são bons espíritos, são espíritos endurecidos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se afastar disso. A gente tem que procurar aprender a administrar a emissão dos nossos pensamentos e aprender a administrar a recepção dos pensamentos que chegam até nós. Literalmente, você está falando que a gente vai estar ingerindo pensamentos? Exatamente, a todo instante. Quando eu ligo a TV, quando eu ligo o computador, quando eu ligo o celular, eu tenho uma série de situações que estão expostas ali para mim. Eu vou ingerir aquilo, literalmente, eu vou consumir. Então eu tenho que ter muito cuidado do que é que eu vou fazer. A invigilância vai propiciar de maneira invariável imposição do meio que eu estou em relação a mim. Por quê? Porque, por exemplo, tem muita gente que discorda ou que concorda, não porque analisou, porque foi literalmente envolvido. Então as influências, elas podem acontecer dos espíritos e também no mundo dos encarnados. A gente tem que estar habilitado a reconhecer o que é que vem do alto, o que é de bom e o que não é. Quem não se defender dessas circunstâncias, quem não se defender destas características que a gente está citando aqui, vai sofrer. A vigilância é a porta aberta para esse tipo de situação. Podem ser diferentes umas das outras, né? Você pode ter uma influência leve, pode ter uma influência profunda, você pode ter uma influência oculta ou alguma coisa muito perceptível. Quem é que vai saber disso? O próprio indivíduo. Só que, se o próprio indivíduo não conseguir fazê-lo, por já estar envolvido demais, ele precisa de ajuda. E é importante a gente distinguir, no primeiro momento, se as ideias que nós estamos exteriorizando são nossas ou dos outros. É muito comum alguém dizer assim, rapaz, mas foi você mesmo que fez isso? Você olha, eu não recordo. Nem sempre é fácil fazer essa distinção, né? A gente nem sempre sabe se nós procedemos de forma individualizada ou sob a ação de algum espírito influenciador. Então, é válida a prática de uma conduta que a gente tem que orientar os nossos passos, de preferência nos aproximando das boas ações, porque assim a gente consegue se fortalecer. No livro dos Espíritos e também no Evangelho, existem algumas situações que a gente vai pensando, principalmente nas questões que nós temos a partir da questão número 459 até a questão 472. O Kardec ficou tão envolvido com esse assunto que ele mandou de cara logo 13 questões seguidas sobre o assunto. Ele ficou muito curioso e ele mandou logo de cara 13 questionamentos seguidos sobre esse assunto. E aí, dentro das respostas, a gente pode pensar algumas dicas de como a gente poderia fazer para alcançar bons resultados nesse sentido. Evitar essas influências negativas. Deixar bem claro que influências não necessariamente precisam ser negativas. Essa a gente tem que estar atento. Boas influências a gente tem que ser receptivo, óbvio. Boas ideias, bons pensamentos, a gente tem que estar de portas abertas. Então, dentro do que a gente colhe, dentro das 13 questões que eu estou falando aqui do Livro dos Espíritos, da 459 até a 472, existem algumas dicas que a gente resumiu em 5 aqui. A primeira delas, observar com muita atenção o teor dos pensamentos que usualmente vamos emitir. Nós observarmos o teor dos nossos pensamentos. O que você está pensando hoje, hein, Vanks? Rapaz, eu estou com uma vontade de prejudicar fulano. Será que isso é o teu natural? É isso que você tem pensado? Se a gente começa a observar o teor dos nossos pensamentos e percebe que existe alguma coisa diferente, é porque o sinal está piscando, a gente tem que ficar alerta. Procurar identificar as nossas inclinações, as nossas más tendências, procurar buscar dentro de nós as nossas imperfeições, assim como identificar as nossas virtudes e as nossas conquistas morais. Volta lá na antiga Grécia, conhece a ti mesmo. Eu preciso descobrir quais são as minhas virtudes já adquiridas e consolidadas e preciso buscar entender quais são as minhas mazelas morais que eu preciso combater. Procurar identificar essas inclinações servirá muito para nós. Por quê? Porque quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir analisar de maneira muito fria a carga emocional que as nossas manifestações poderão significar. Né? Janice está aqui, a psicóloga sabe que eu estou falando, ela é bem mais que eu, logicamente, que quando a gente analisa a carga emocional das nossas manifestações verbais, ou seja, da maneira que a gente expõe as nossas opiniões e as nossas ações, isso é um retrato de como a gente está. Nossa, a pessoa tão calma e gritou daquela forma. Então, a carga emocional, ela diz muito de como a gente está no aspecto emocional, mas certamente atinge também o nosso lado espiritual. A gente precisa também buscar as nossas necessidades reais, tá?
A gente tem que definir um plano de como é que eu posso atender às minhas necessidades sem lesar o outro e sem avançar. Por quê? Porque quando a gente não consegue enxergar isso, a gente avança, a gente fere e muitas vezes a gente não percebe. E aí a gente vai ter que fazer isso. Tem uma historinha muito interessante que é a da balança virtual, né? Como é que você consegue viver com esta pessoa décadas? A netinha perguntando para a avó. E a avó responde assim, eu tenho uma balança virtual. Eu pego e coloco na balança de um lado tudo de bom que seu avô fez e faz, e do outro lado os seus erros, os seus deslizes. E eu sempre percebi que a balança do lado das boas ações, ela conta muito. E a gente precisa usar essa balança virtual, porque infelizmente a gente gosta muito de utilizar o último fato, principalmente aquilo que nos aborreceu, esquece todo um passado, esquece toda uma jornada, esquece toda uma série de situações vividas, né? A gente precisa ser mais criterioso nisso. O Evangelho traz para a gente um texto de Santo Agostinho, que ele fala muito em relação a isso, que eu vou ler no final da nossa conversa, sobre como é que a gente faz para estar aqui na Terra, né? Santo Agostinho traz para a gente uma mensagem maravilhosa. Eu acho que eu vou ler agora em função do tempo, a gente está preocupado em função do tempo. Santo Agostinho diz assim no texto, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Portanto, questione-me, interrogue sobre o que tendes feito e com que objetivo age em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarieis, se feita a outrem, se praticaste alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntei ainda isso, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Olha só, faça, quando você estiver sozinho, aquilo que você gostaria de fazer quando você está acompanhado. A gente sabe muito bem disso, né? Como é que eu devo fazer? Vai fazer o quê? Se você estivesse na companhia de alguém aqui, o que você faria? Eu fazia assim. Então, sozinho, faça a mesma coisa. Então, formule para você, assim como eu devo formular para mim, perguntas claras, precisas, porque aí eu vou saber se sou eu mesmo que estou agindo ou se eu estou sendo influenciado. Os espíritos continuam tendo, certamente, grande influência em relação a nós. Eles influenciam para o bem, influenciam para o mal. Nós estamos constantemente sob influência de espíritos. Então, se nós sabemos dessa grande influência, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar atentos. A gente pode fazer uma comparação para aqueles que não entendem a comparação, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer essa história da compreensão da influência na prática do nosso dia a dia. Por exemplo, a criança sofre uma grande influência dos pais, a criança sofre uma grande influência dos parentes. Eu estou falando aqui um exemplo clássico, né? Quando crescidos, o jovem já está pré-adolescente, adolescente, sofre muita influência dos companheiros, dos amigos, dos professores, dos seus mestres, né? Quando nós estamos já na condição de trabalhadores, a gente sofre influência do nosso patrão, do nosso empregado, do nosso companheiro de jornada. Tudo em função daquilo que a gente se coloca sofrendo influências. É a mesma coisa, é uma analogia direta. E nós, como cidadãos, sofremos influência das leis do país, dos códigos, da Constituição, de tudo. Então, se existem essas influências no mundo material, o mundo espiritual traz para nós influências diretas, né, dos espíritos do mundo espiritual desencarnados para conosco. Kardec ele sempre traz isso para nós. Olha, a gente precisa ser bem influenciados. Que tal a gente escolher a influência dos pensamentos de Jesus? Que tal a gente trazer para nós, na nossa cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo e praticá-lo isso na nossa vida? Uma ótima influência, né? Jesus foi uma grande influência, né? Jesus foi uma grande influência. Kardec, tão envolvido com o exemplo de Jesus, perguntou aos espíritos superiores, se eles podem influenciar em nossas vidas, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha que pergunta fantástica. Se eu sei que eu posso ser influenciado, quais são os meios que eu devo utilizar para neutralizar essa influência? A resposta foi simples. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus.
repelir a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que eles querem tomar sobre vós. Evite escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Genial essa resposta, né? Então, fique atento, cuidado, procure buscar o tempo inteiro esta reflexão. Nós ainda somos ignorantes, nós ainda estamos num processo evolutivo onde os degraus ainda são muitos a serem alcançados, né? Praticamente não sabemos de nada. Graças à espiritualidade maior, graças a essa doutrina bendita, nós conseguimos aprender muita coisa. Então, essa doutrina para nós é uma força de luz. Ela tem a capacidade de nos influenciar verdadeiramente, de sermos mais humanos, sermos mais fraternos, mais caridosos. Cada passo que a gente dá, a gente está acompanhado por um espírito, não tem a menor dúvida disso. Eles observam o que a gente faz, eles observam o que a gente pensa, eles sabem os nossos pontos fracos, eles sabem as nossas fortalezas. Então, vamos nos ajudar. Como é que a gente consegue se ajudar? A gente vai conseguir ajudar a nós mesmos agindo no bem, se aproximando de um fortalecimento espiritual, praticando bons atos. E os bons atos não precisam ser extraordinários. Não precisam. O ouvir uma pessoa que está precisando ser ouvida, um apoio, né? um momento de esclarecimento, tudo isso é fortaleza, tudo isso vale a pena. Nós ainda estamos no estágio evolutivo que nós precisamos uns dos outros. Então, vamos observar o que nosso irmão precisa, vamos lembrar que estamos sendo acompanhados sempre, vamos orar, vamos pedir a Jesus que ele esteja conosco. Se a gente conseguir trabalhar dentro de nós isso, a gente vai conseguir semear o bem. A gente vai conseguir visualizar o amor, a gente vai saber o que é ser fraterno. E, com isso, as ações do mal, elas vão desaparecer. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando você traz o bem para a tua existência, certamente, essas paixões inferiores, esse orgulho ferido, esse egoísmo, essa sensação de que tudo pode, que não com nada consegue, isso vai sumir. Por quê? Porque nós vamos nos aproximar de boas influências. E as boas influências, elas se aproximam de nós através de alguns recursos, e o mais importante deles, a força da prece. Se a gente soubesse o quanto a prece tem força, a gente ia entender a bondade do amor infinito de Deus. Se a gente conversasse mais com Deus, se a gente conversasse mais com Jesus, aí a gente ia conseguir dele as concessões que a gente sempre pede. O não de Deus é um sim para nós. Quando ele não nos oferece aquilo que a gente pensa que precisa ter, é o sim, é a resposta que a gente precisava ouvir. Nós não vamos estar nunca separados um do outro, tá? Tudo é conectado. O universo é conectado, né? Cada átomo, cada molécula, cada tecido, cada órgão, cada ser encarnado, cada indivíduo, cada animalzinho que está perto de nós, o ar que a gente respira, a água que a gente consome, nós estamos todos interligados. Do pequeno átomo até o infinito. Nós precisamos uns dos outros, nós somos uma grande engrenagem. E a gente fazendo essa análise, a gente vai perceber que Jesus está presente, né? O governador do orbe terrestre está presente. Felicidade relativa, ela vai ser obtida através da nossa fraternidade, através dos raios de luz que a gente consegue encontrar quando a gente fala de Deus. São muitas as oportunidades que a gente tem para refletir sobre esses assuntos. Muitas vezes a gente fecha os olhos, a gente tapa os ouvidos e a gente precisa, de uma vez por todas, se envolver nesse assunto e saber que nós não estamos sozinhos. Não é para ficar preocupado. Eu estou sozinho? Não, não estou. Eu não estou sozinho. Eu estou acompanhado. Mas eu posso estar acompanhado de uma pleiade de bons espíritos, né? Um grupo de amigos que estarão juntos comigo, né? Se você pegar e tentar buscar lá no Livro dos Espíritos esses esclarecimentos, cada pergunta que você procurar, você vai entender. Por exemplo, lá na questão de número 462, Allan Kardec questiona aos espíritos superiores por que é que alguns são mais inteligentes, são geniais, de onde é que eles tiraram essas ideias. E os espíritos respondem que essas ideias não são provenientes do interior dos seus autores, na maioria das vezes. Nós somos meros instrumentos, né? Como diria Chico Xavier, nós somos carteiros, né? Nós somos carteiros. Nós estamos agora nesse momento pandêmico. Os cientistas que estão trabalhando diuturnamente na busca de soluções para a nossa
do nosso planeta, nesse momento de dificuldade, certamente não estão sozinhos. Não estão sozinhos, eles são influenciados. Essa semana eu assisti um filme, e eu cito aqui para que você assista, que é muito bom. Eu assisti porque era um filme que envolvia ciência. Envolvia uma personagem que eu amo de paixão, chamada Mary Curie, uma polonesa que foi responsável por estudos em radioatividade e que desenvolveu descobertas fantásticas, né? Juntamente com seu marido Pierre. Eu fui assistir o filme buscando um aspecto científico, Miguel, mas eu encontrei um aspecto espiritual gigante. É um filme muito bonito e aqueles que puderem assistir, está lá no Netflix, Radioatividade. É a história da polonesa Mary Curie. Imagina só que mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que invadiu o mundo machista da ciência. Abriu as portas como? Com o conhecimento. O conhecimento abre portas. Então, ela traz um exemplo de vanguarda. Ela trouxe grandes contribuições e tem um momento de reflexão muito bonito no filme. Eu não vou contar para não ser estraga prazer. Mas assista. O filme é Radioatividade. Vale a pena assistir. A história de Mary e Pierre Curie. Então, quando a gente aborda assunto dessa maneira, a gente vai conseguir se entender, a gente vai conseguir se encontrar. Sugiro a você que leia as questões de número 459 até a questão de número 472. E também, ó, a nega está trazendo aqui para mim, ó, o espírito que me influencia muito aqui do lado. Ela está trazendo aqui, eu citei Mary Curie, e ela trouxe aqui no livro nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, André Luiz cita aqui Mary Curie. Ó, ele diz aqui, ó, o casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de materiais químicos e detém o rádio. Ela descobre elementos radioativos e está lá no livro do André Luiz, citado essa mulher maravilhosa. Essa era a nossa abordagem de hoje. Graças a Deus conseguimos dentro do tempo. Só que fica aqui a dica. O filme, já deixei a dica, Radioatividade. As questões do Livro dos Espíritos, da questão de número 459 a número 472. E a certeza, nós não estamos sozinhos. E aí, como a gente não vai estar sozinho, a gente tem obrigação de escolhermos as nossas boas companhias. Vamos orar? Em seguida a gente vai conversar. Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando o esclarecimento, o consolo e a fortaleza que essa doutrina bendita nos dá. Sabedores que não estamos sozinhos no mundo material e que existe uma relação direta com o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, pedimos, bons espíritos, nos acompanhem. Espíritos endurecidos que porventura têm algum desafeto, alguma vontade de ira, vontade de vingança, de ódio ou coisa semelhante para conosco, nos veja de uma maneira diferente. Nos veja como espíritos que estão tentando se modificar, estão tentando se melhorar. No mais, a gente espera que o Senhor Jesus continue conosco, nos protegendo e nos guiando. Principalmente, fortalecendo as famílias que estão com seus entes queridos em ambientes hospitalares. Famílias que perderam entes queridos que voltaram para a pátria espiritual. Nos dê serenidade, Pai. Dê a essas famílias, dê aos profissionais da área de saúde toda a sustentação psicológica e emocional que eles necessitam. Faça de nós instrumento do seu Evangelho. Nós nos colocamos à sua disposição para multiplicar a mensagem do Evangelho de Jesus. Somos pequenos, dotados de muitas mazelas morais, porém de infinita vontade de nos melhorar. Pai amado, Mestre querido, esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja.